Passo, então, a palavra ao coordenador para que inicie os seus trabalhos. Bom dia a todos e a todas. Me deram essa incumbência de coordenar este painel sobre direitos humanos e o assédio moral no trabalho. A composição do painel está prevista em 3 etapas. 2 depoimentos de trabalhadores que vivenciaram o drama do assédio moral e a doutora Susan Mara, que é advogada trabalhista, estudiosa do assunto, vivencia no seu dia a dia, fará uma explanação entre direitos humanos e o assédio moral. Então, para que nós não percamos mais tempo, eu passo a palavra à nossa companheira de fórum, a Shirley Azevedo, que faz parte do movimento de mulheres trabalhadoras urbanas de Santa Catarina. Então, com a palavra, Shirley. 15 minutos para a sua exposição, com 1 ou 2 de prorrogação. Bom dia a todos e a todas. Eu só quero abrir um parênteses antes e dizer para vocês que tem alguns anos que eu não revivia a situação que eu vou expor para vocês, e isso fez mexer algumas feridas. Então, me desculpem se em um determinado momento a minha voz travar. Na minha compreensão, quando falamos de assédio moral no trabalho, é necessário que a gente conheça o que é esse mal, né? Se reconheça enquanto vítima de todo um processo, mas que, para a gente realmente combater, né, toda essa violência moral que a gente passa no dia a dia, e daí aqui eu não excluo ninguém desse plenário, todos nós, de alguma forma, em algum momento, ou vivemos essa situação, ou temos alguém muito próximo a nós que vive essa situação. E quando alguém muito próximo a nós vive essa situação, é importante que a gente viva junto com essa pessoa aquilo que ela está passando. Eu quero, mais ou menos, contextualizar, né, a época em que nós vivenciamos o assédio moral no trabalho. O ano era 2000, 2001. O Brasil ele estava privatizado, né, as nossas teles vendidas, CSN, Vale e assim por diante. Tínhamos um índice considerável de desemprego, a inflação estava numa crescente pequena, mas estava numa crescente, o capital estrangeiro entrando no nosso país através das privatizações, com isso as terceirizações, né? O mundo vivia o caos com a questão das torres gêmeas, todo o terror. A Globo passava o clone, porque nós tínhamos as pesquisas genéticas em ênfase, no limite, onde mostrava o limite do ser humano em comendo animais vivos. Eu não sei se vocês lembram dessa série, né? É a disputa, né? E o Google estava em alta, a internet estava entrando com tudo, e novas tecnologias também no mundo do trabalho. A oportunidade que se abria era o telemarketing, né? Isso, até hoje, ele segue essa sequência, como a primeira oportunidade na questão do primeiro emprego, trazendo a juventude, e o retorno ao trabalho formal, e geralmente mulheres acima de 35, 36 anos, era o formato, e ainda permanece um pouco esse formato.
Era uma empresa multinacional, que estava oferecendo 6 horas diárias, vale transporte, vale alimentação, auxílio creche, assistência médica, odontológica, previdência privada, uma série de vantagens. E nós tínhamos um espaço de trabalho que era o atendimento ao cliente. No início, quando nós começamos e começamos como terceirizados, o mote da empresa era satisfação total do cliente igual a satisfação total do operador, da operadora, e, nesse momento, eu conheço a palavra colaboradora. Eu fazia parte de uma multinacional, estava retornando ao mercado de trabalho, com condições decentes de trabalho no momento, naquele momento, e eu tinha 28 a 30 segundos para atender um cliente no 102. Vocês não sabem o inferno desse 102. Nós podíamos interagir com o cliente, né? A central era aqui, mas nós atendíamos Santa Catarina inteira, uma região do Rio Grande do Sul e uma região do Paraná. Então, as pessoas, às vezes, ligavam e diziam assim, olha, eu quero o telefone do mercadinho que fica ali na esquina. Aí tu tinha que dizer, poxa, agora, como é que eu vou dizer para ele que não é naquela esquina? E eu não podia dizer para ele que eu sabia qual era aquela esquina. Eu tinha um script para correr, né, que começava, Brasil Telecom, Shirley Ribeiro, bom dia. Que informação deseja, senhor? Que informação deseja, senhora? Mesmo esse senhor, essa senhora, sendo uma criança de 10, 12 anos, me xingando, desculpe a palavra de vadia, o que estás fazendo aí, gritando no telefone, eu tinha que repetir 3 vezes. Que informação deseja, senhor? E essa criança não se manifestando, eu podia desligar. Mas, até lá, eu tinha que ouvir tarados no telefone, né? Eu tinha que ouvir trotes diversos. Inclusive, nós já sabíamos alguns telefones, alguns números, que eram trotes, e a gente já conhecia as pessoas que estavam ligando. Inclusive, nós tínhamos o tarado do pé, que ele era apaixonado por pé. Ele perguntava que cor era o nosso esmalte na unha. Esses absurdos a gente vivia ali. Mas tu tinha que seguir toda uma rotina e ainda chamar esse cara de senhor e que informação ele estava querendo. Nós tínhamos uma pausa de intervalo de trabalho, nós trabalhávamos 50 minutos, folgávamos 10. E tínhamos uma equipe que dava apoio a essas folgas, né? Enquanto nós estávamos esses 10 minutos descansando os braços e tal, tomando um cafezinho, tinha uma equipe que sentava no nosso lugar e fazia o atendimento, ou seja, a nossa PA não parava, né? O nosso ponto de atendimento não parava. E havia o salário diferenciado na mesma função, porque nós começamos terceirizados e já havia uma turma que era efetiva da empresa. Dentro do mesmo ambiente, fazendo o mesmo trabalho, né, nós tínhamos salários diferenciados, vale alimentação diferenciada, mas tinha a possibilidade de efetivação numa multinacional. E nós trabalhávamos para isso. Houve, com todo essa primeira experiência da empresa, que ela estava recém assumindo o call center, durante um ano, ela percebeu que não teve o lucro que os acionistas esperavam que teriam. Então, passamos por uma reestruturação. Com essa reestruturação, houve a insatisfação do cliente e a insatisfação da operadora, mas a satisfação dos acionistas. Eu passei a atender a ligação como Shirley Ribeiro, bom dia. Que informação deseja? Caiu Brasil Telecom, caiu senhor, senhora. De 28 segundos para atender um cliente, eu passei a ter 18 segundos para atender um cliente. Houve a mudança de sistema, a migração de sistema, o cadastro ficou desatualizado, ampliou a área de atendimento, as áreas aumentaram tanto no Paraná e começamos a atender o Mato Grosso do Sul também. A tarifação, em alguns momentos, nós tínhamos que fazer a tarifação, mesmo sabendo que aquele número que eu estava informando era errado. Porque outras pessoas já tinham recebido aquele número, tinham retornado, nós já tínhamos feito a observação para a supervisão e aquele número não era alterado. E mais serviços. Além de 102, surgiram outros serviços que aqui nós atendíamos. Então, havia disputa também de sair do inferno de 102 e ir para esses novos serviços, que era de venda, era o 103, era o 106. O doutor Roberto Reis está aqui, acompanhou bem de perto a gente.
e ele conhece muito bem aquelas carinhas e aquelas mãozinhas. Se os meus 18 segundos não estivessem ali no tempo médio de atendimento, aparecia a carinha amarelinha na tela e o dedinho para baixo. Ou seja, eu não estava no meu tempo, cada ligação caía, me aparecia uma carinha. Quando chegava no verde, eu respirava e dizia, opa, estou no verde. Porque no outro dia o meu supervisor chegava e dizia, olha, você não está na média, você não vai fechar o mês na média e você não é o perfil dessa empresa. Ou seja, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Nesse momento, na reestruturação, nós também ficamos apenas com efetivos, e nesse momento eu já era efetiva da empresa. Nós não fazíamos mais as pausas para a Anatel, porque a Anatel, durante um determinado período da tarde e da manhã, ela fazia aferição das ligações e não podia ter fila. Então, nesse momento da aferição da Anatel, nós não tínhamos pausa. Nós trabalhávamos direto. O que aconteceu com a reestruturação? Insatisfação do cliente, insatisfação total, porque as reclamações eram imensas. E daí, quando vinham as reclamações, eu quero falar com o teu supervisor, vinha tal frase, estaremos transferindo sua ligação para a supervisão. O gerundiando, né, que a gente, até isso, a gente perde a identidade de onde a gente vem, da nossa linguagem, e a gente copiou, inclusive, o gerundiando dos Estados Unidos. Né? Estaremos encaminhando, estaremos observando, estaremos anotando, estaremos. E a insatisfação dos acionistas, porque junto os custos não diminuíram, porque quando houve essa reestruturação, 75% de absenteísmo dentro de uma central de atendimento com mais de 1.000 trabalhadores, tivemos um mês com 75% de afastamentos. Né? Esses afastamentos por saúde mental e distúrbios osteomusculares, a grande maioria. Né? A fluoxetina e o Voltaren passaram a ser os nossos acompanhantes diários. Inclusive, quando eu coloco aqui a questão da ambulancioterapia, nós tínhamos uma ambulância no pátio da empresa. E, quando começava a doer muito, nós pedíamos licença e descíamos para tomar uma injeção de Voltaren. E voltávamos a trabalhar. Nós não podíamos sair da PA nem para ir no banheiro fazer xixi. Num dia, no atendimento, eu fiquei menstruada e eu tive que trabalhar menstruada, sentada na cadeira. Saí dali nos meus 10 minutos e não voltei. Voltei no outro dia. O doutor Roberto também acompanhou quando nós tivemos um surto de sarna. Né? E 300 e poucos afetados pela sarna, e a empresa não reconheceu que foi ali dentro que pegaram a sarna. De operadora adoecida pelo trabalho. Então, ali, a gente tinha formado um grupo de voluntários para ainda fazer todo um trabalho social para a empresa. Eu fui a primeira voluntária da Brasil Telecom a vestir um colete voluntária da Brasil Telecom. Né? E, além de fazer o meu trabalho no período que eu fazia, no outro período eu ainda ia para a empresa construir projetos e propostas para a gente estar colocando o nome da empresa na rua. Né? Como uma empresa de responsabilidade social que tinha do portão para fora, não do portão para dentro. E, quando nós adoecemos, nós não sabíamos por que estávamos adoecendo, porque nós não olhávamos para o lado. Cada um tinha a sua baia e ali a gente ficava. Quando a gente se percebeu doente, e quando a empresa disse que iria terceirizar os serviços no final do ano, nós percebemos que tínhamos sido usadas, né, descartadas, estávamos sendo descartadas, doentes, e não sabíamos nem por que tínhamos adoecido. E veio a pergunta, então, desse grupo de voluntárias, nós começamos a perguntar, entre nós mesmos, porque todas foram afastadas, como e por que adoecemos? Né? De onde veio essa doença? Porque, a princípio, a única doença que era visível eram as LERs. Todas as inflamações possíveis e imagináveis eu tenho nos 2 braços, até hoje. E eu não sabia de onde que vinha aquilo. Né? Até a médica que atendia na empresa, ela disse, não, menina, tu está varrendo isso, tu está varrendo a tua casa. Teve um companheiro nosso que foi assim também. Não, isso aqui é porque chega em casa, tu vai varrer a tua casa, tu tens que descansar teus braços, porque tu tem 3 filhos. Sabe? Absurdos, porque ninguém... a equipe que eu lidava todos os dias dentro do departamento pessoal,
era médico, enfermeira de trabalho, engenheiro de segurança de trabalho, técnico de segurança de trabalho, e eu questionando, o povo está doente, e aí, o que vão fazer? Não, a gente está vendo, mas não viram. Não viram porque nós tivemos mais de 600 prontuários dentro do INSS, solicitados pela Polícia Federal quando nós começamos a fazer as denúncias. Ou seja, tivemos mais de 600 pessoas que ficaram nessa situação. Então, quem foi que esclareceu para a gente o que a gente tinha, o que a gente estava passando? Os nossos médicos assistentes. E aqui eu quero lembrar o Dr. Paulo Casadei, que era o médico da clínica conveniada com a empresa, que nos disse por que nós adoecemos. E por ele dizer por que nós adoecemos, ele foi demitido da clínica e ele atende hoje no PSF e diz que é feliz lá, né? Porque ele não conseguiu suportar a pressão que ele passava naquela clínica quando ele resolveu estar do nosso lado. Aqui eu quero deixar registrada a importância da doutora Thais Lippel, médica de trabalho, a importância da doutora Cristiane Sodré, também médica de trabalho na DRT, a importância do doutor Roberto Ruiz, quando entrou naquele espaço enquanto médico perito, a importância, e daí na abertura eu falei, a importância da Rosângela de Souza. Lelê está aí? Não sei, ela estava aqui há pouco. Está lá, Lelê. A Rosângela de Souza é uma companheira valorosíssima. Às vezes a gente briga, mas a gente se ama muito. Ela me apresentou o Tribunal Popular sobre Assédio Moral e Sexual nas Relações de Trabalho. Junto com a Lelê tinha a Isde Fregnani, a Lúcia Heigert, Luiz Alves Pequeno e a nossa querida Margarida Barreto. Essas pessoas me mostraram o porquê eu adoeci, né? O que eu vivi ali dentro. Por que eu cheguei no fundo do poço? Por que a vida não tinha mais sentido, eu tendo 3 filhos maravilhosos do meu lado? Tendo um companheiro que também adoeceu, porque também trabalhava naquele espaço. E a Margarida começou como minha mestra. Tudo que eu sei sobre assédio moral vem dela. Depois eu conheci o Eloane, que também passou a ser referência para mim. E o que era referência bibliográfica apenas virou uma grande e linda amizade. Somos companheiras, somos parceiras, e onde nós tivermos que ir para discutir esse tema, nós vamos. E lembrar, já que estamos na UFSC, a doutora Edna Niero está aí. A Edna estava ontem. A doutora Edna Niero, ela era responsável pelo ambulatório de saúde do trabalhador na UFSC. Esse ambulatório nos ajudou e muito, porque quando todas as portas se fecharam, porque nós estávamos lutando contra um gigante nessa cidade, que tinha quase 2.000 funcionários, ou seja, brigar com uma empresa de 2.000 funcionários dentro do município era complicado. O ambulatório foi junto, a doutora Edna fez todo um estudo, e daí assim a gente viu que era só o começo da briga, né? Porque a empresa tinha um convênio com o INSS, onde quem nos periciava dentro do INSS era um médico pago pela empresa. Então, vocês imaginam. A empresa recebia os nossos benefícios e ela repassava. Em algumas situações, nós provamos que ela repassou a menos, ela ainda ficou com os nossos trocados. Nós não tínhamos tratamento e reabilitação, nós tínhamos o plano de saúde, mas boa parte do pessoal aceitou migrar para a terceirizada e daí perdeu o plano e o acompanhamento que tinha. Nós tivemos desemprego e incapacidade, ou seja, muita gente foi demitida doente e depois não conseguiu trabalho. E nós perdemos totalmente a confiança, a autoestima, e tínhamos que tirar força para a superação e ainda peitar uma responsabilização judicial da empresa. E quando partimos para a questão judicial, eu quero registrar a participação do doutor Assi, foi importantíssimo nessa nossa luta, nos ajudou a construir uma ação civil pública, depois nós conseguimos fazer com que todos os call centers desse país não fossem terceirizados das empresas de telecomunicações, eles tinham que ser funcionários das telecoms.
o escritório que a doutora Susan atua, a Declatra, foi essencial nessa construção também. O doutor Nilo e o doutor Betinho nos acompanharam no começo todinho, inclusive instrumentalizando o MPT com dados. Já estou. Tá, pode ir. Eu deixo, a senhora deixa. Então, assim, depois de tudo isso, de operadora assediada, adoecida, eu virei militante, né? Porque, assim, a gente não pode ficar na condição de apenas vítima e a gente não pode deixar que as pessoas que passam por esse processo fiquem. Elas precisam de apoio. E é fundamental esse apoio, porque todo aquele pessoal que foi afastado construiu depois um sindicato, porque o nosso sindicato não nos representava. A doutora Cira prova disso. Quantas vezes nós chamamos, enquanto nós estávamos brigando na rua, fazendo paralisação, parando o ônibus, chamando o movimento sindical, movimento sem terra, audiência pública, o sindicato já estava negociando nossa terceirização, reduzindo nossos direitos e aumentando a nossa jornada de trabalho. Nós construímos o Sintratel, construímos a Associação dos Trabalhadores e Trabalhadoras Vítimas de Assédio Moral na Brasil Telecom. Tivemos que parar com essa associação pelo medo, inclusive, dos processos que a empresa podia porque nós ainda não tínhamos ganho nenhum processo e não tínhamos nada que comprovasse realmente o que nós tínhamos passado lá. Nós ajudamos a fundar o Fórum de Segurança e Saúde do Trabalhador, ajudamos a formar o Movida, apresentamos, junto com o Tribunal Popular, construímos a proposta do PL 2369/03, que discute o assédio moral nas relações de trabalho. Fomos ajudar a construir o anexo da NR17 em Brasília, e com todos os auditores fiscais de trabalho, e hoje o anexo é uma realidade, a questão do telemarketing. Construímos o MMTU e militamos no MMTU, a Rede Catarinense Combate ao Assédio Moral, depois construímos o Bancários e Bancárias pela Vida, e aqui é uma experiência que, quem sabe, no próximo encontro a gente consegue trazer, porque aqui eu conheci jovens de 23, 24 anos que achavam, e pensam mesmo, que são imprescindíveis dentro do banco, ao ponto de tentarem suicídio quando adoecem. Construímos oficinas com o movimento sindical, sempre falando com a questão do assédio moral, e a Frente Parlamentar foi uma proposição enquanto movimento, e a Assembleia Legislativa, a bancada do PT, assumiu essa frente, a Frente Parlamentar em Defesa da Saúde do Trabalhador e Trabalhadora. Aqui é um texto que eu retirei do artigo, mas eu não... Só para concluir, né, eu queria deixar para vocês o seguinte, enquanto a gente não tiver bem esclarecido o que é luta de classe, de que todos e todas participamos, temos, né, como um modo de sobreviver, vender a nossa força de trabalho, enquanto nós não tivermos essa compreensão de que somos iguais e que estamos à mercê de tudo que foi colocado aí, que tudo que o capitalismo gerou e criou, enquanto nós não tivermos solidariedade de classe, que foi o que fez com que essas pessoas saíssem do zero absoluto que se encontravam, porque foi aqui com a Terezinha, com a Júlia, do Sinergia, foi o que a Cris passa hoje no Sindes, uma série de companheiros e companheiras que estão aqui dentro hoje, fizeram, inclusive, para que a gente saísse desse zero absoluto, porque tinham esse olhar de que somos iguais e que a nossa dor era a mesma dor que eles. Enquanto nós não fizermos isso, não olharmos o outro como olharmos a nós mesmos, nós não vamos vencer. Nós não vamos superar o assédio moral. Nós não vamos ter política de prevenção nesse mundo, que vai fazer com que o assédio moral não exista mais. Porque é só com a união das forças, só com a discussão dentro do local de trabalho, só com política de verdade, é que nós vamos conseguir mudar. Aí eu finalizo, né? Muito prazer, hoje eu sou a Shirley Azevedo, não sou mais a Shirley Ribeiro, da Brasil Telecom, sou a Shirley Azevedo, mulher, trabalhadora, mãe, avó, dona de casa, adoecida no trabalho, militante, feminista, socialista, petista, e em movimento, constante e contínuo.
e sou transformadora da minha própria história. Obrigada. Na sequência, passamos a palavra, então, ao senhor Marcos Eugênio Bortolini, que fará o seu depoimento. 15 minutos, senhor Marcos. Bom dia a todos. Meu nome é Marcos Eugênio Bortolini. Eu gostaria de começar agradecendo a professora Suzana, que me convidou para participar desse seminário e dar o meu depoimento, e também a doutora Margarida Barreto, que recebeu um e-mail meu, provavelmente deve ter tido acesso ao meu site, e me indicou para que participasse desse seminário. Eu confesso que eu não gostaria de estar aqui, porque o assédio moral é um tema bastante pesado, e todas as pessoas que, em algum momento, passam por isso, não é nada agradável você retomar, falar sobre o tema, é bastante complicado. Por outro lado, eu vejo como uma grande oportunidade para a gente estar colocando o nosso caso para contribuir com terceiros e com todas as pessoas que, eventualmente, tenham passado ou estejam passando por uma situação semelhante. Eu vou procurar, na minha explanação, abordar 3 situações bastante objetivas. Eu não vim aqui para chorar, né, em público. Eu acho que é bastante complicado, mas você tem que superar isso e olhar para frente e trabalhar isso com mais racionalidade, para que a gente consiga realmente ter algum resultado positivo. Então, eu vou procurar conceituar a situação, explanar o meu caso, falar um pouquinho da minha luta, porque ela ainda não terminou. Hoje eu possuo uma ação contra a empresa onde eu tive esse problema, e falar das dificuldades que eu percebi no judiciário para que ele realmente faça com que a justiça aconteça quando o assédio moral ocorre, e, eventualmente, dar alguma sugestão. Então, se puder colocar meu site na tela, eu agradeço. Isso. Na verdade, quando eu percebi que havia sido assediado moralmente, eu não tinha conhecimento nenhum a respeito do tema. Realmente não conhecia. Eu sou engenheiro de formação, eu trabalhei como executivo na área financeira em São Paulo, no Rio de Janeiro, administrei uma empresa aqui no estado, de origem familiar, e no momento que isso aconteceu, eu participava de um trabalho de coaching com uma consultora em Curitiba, onde eu estava montando uma empresa própria, e fui convidado para trabalhar numa empresa chamada Gazeta do Povo, que vem a ser um jornal, né, do grupo RPC, Rede Paranaense de Comunicação, que é afiliada da Rede Globo. E aí eu fui convidado para atuar num determinado cargo. Participei de um processo seletivo para esse cargo e fui contratado para um cargo inferior àquele que eu havia sido selecionado. Deixa eu achar aqui essa
situação. Aqui. Então, está aqui. Eu fui preparado, ali está bem claro, eu fui avaliado, né? E fui aprovado. Ó, este candidato está sendo avaliado para o cargo de executivo de contas e, no final, recomendado. E aí, na hora de me contratarem, está aí o demonstrativo de pagamento com o cargo que eu fui contratado como contato 3. Os motivos por que aconteceram isso, eu realmente desconheço. E após essa situação, eu entrando na empresa, uma série de coisas aconteceram e não deram certo. Ou seja, praticamente tudo o que foi feito na empresa deu errado. Então, quando eu fui perguntar por que esse tipo de situação havia acontecido, por que eu havia participado de um processo seletivo para um cargo e havia sido contratado para outro, já no primeiro dia de trabalho houve uma explicação pela área de RH de que a empresa que havia feito o referido teste, a referida seleção, não tinha conhecimento da função para o qual a seleção estava sendo feita. E aí, ao final do dia, dessa mesma explicação, eu recebi um documento que desmentia a explicação da empresa. Aí eu questionei o senhor Rogério Mainardes, que foi a pessoa que me contratou para uma determinada posição, e ele simplesmente se omitiu totalmente do convite que havia sido feito e daquilo que eu havia do que eu havia participado para ser contratado. Aqui eu elenco uma série de situações que aconteceram na empresa. Aí, o recorrente, no caso, eu fui falar sobre isso, e eles achavam que eu não tinha o direito de estar reclamando, de ter participado de um processo seletivo para uma determinada posição e ser contratado para outra, com evidentes prejuízos aí no que se refere ao aspecto de experiência profissional e possibilidade de colaboração, inclusive, com a própria empresa. Então, fui chamado de arrogante, que não deveria me considerar uma estrela. Enfim, quando eu cobrei as pessoas que eram responsáveis por essa situação, eles utilizavam situações como se estivessem gozando da tua cara, que ocorreram anteriormente durante o processo seletivo. Aí sugeriram que eu fosse trabalhar em outro local que não aquele para o qual o concurso ou o processo seletivo havia sido feito. Disseram que era para mim trabalhar em Paranaguá, e não mais em Curitiba, para onde eu havia concorrido. Aí, depois que eu estava dentro da empresa, me deram uma ficha de solicitação de emprego. Ou seja, eu já estava trabalhando, estava lá numa situação tentando reordenar a minha situação, me dão uma ficha de solicitação de emprego. Aí tentaram, inclusive, numa postura talvez até de despersonalização, solicitaram que eu utilizasse outro nome que não fosse o meu, né? Porque já existia um outro Marcos lá, então eu deveria utilizar um outro nome que não o meu. Meu nome é Marcos. E eu, buscando uma posição assertiva, tentei colaborar, aceitei, e aí solicitei que o meu correio eletrônico dentro da empresa fosse adequado à minha nova situação,
E eles novamente erraram, né? Aí um gerente me solicitou que eu fizesse uma operação irregular dentro da empresa, que eu fosse cobrar um cliente, assinasse um recibo de pagamento de próprio punho e trouxesse o cheque para pagar a empresa, o que não foi aceito por mim. Mas foi uma outra situação que tentaram fazer com que eu realizasse dentro da empresa. Aí eu recebi, nós éramos lá uma equipe de 3 ou 4 comerciais, a maior carteira da equipe. Realizei toda a segmentação da carteira para a empresa e tentei, enfim, algo que não existia dentro da Gazeta do Povo até o momento. Esse trabalho foi um trabalho que eu realizei similar a um trabalho realizado na Fininvest, no Rio de Janeiro, enquanto eu trabalhava lá. E esse trabalho simplesmente foi realizado por mim, retirado de mim e repassado para uma outra pessoa que o assumiu praticamente pronto e deu sequência ao trabalho que foi feito por mim. Aí o meu celular foi roubado dentro da Gazeta do Povo. Eu deixei o meu terno pendurado, meu paletó pendurado, o celular estava dentro, era da empresa, e ele foi furtado dentro da empresa. Esse celular era da minha responsabilidade. Quando houve a rescisão de contrato, não foi cobrado de mim. Ou seja, mais um indício aí que talvez o celular já estivesse lá mesmo e por isso não tenha sido cobrado. O meu crachá e a carteira da Domined também foram feitos de forma errada. E aí, no final, eu percebi realmente que não deveria estar por lá e solicitei a minha dispensa. Pedi para sair da empresa, disse que a empresa não atendia às minhas expectativas profissionais e que não haviam sido cumpridos o que havia sido acordado anteriormente. E um dos diretores, senhor Marcos Siffert, me chamou numa sala ao lado e eu imaginei que fosse para contemporizar, para dizer, olha, calma, aguarda um pouco, daqui a pouco a gente acerta a situação, as coisas vão ficar assim mesmo, vão ser ajustadas. Eu entrei numa sala, ele fechou a porta. Assim que eu entrei, ele colocou o dedo na minha cara e ficou de 2 a 3 minutos, literalmente berrando na minha cara, me dizendo que eu era um moleque, que eu não era homem, que se eu encontrasse ele na rua era para mim atravessar a calçada, que eu iria me dar muito mal profissionalmente por estar agindo dessa forma e que, enfim, fiquei 2 a 3 minutos com uma pessoa berrando na minha cara e a única coisa que eu lembro de ter dito é que eu não tinha medo e que eu ia lutar para que as coisas fossem colocadas nos seus determinados lugares. Então, assim, de forma bem objetiva, a minha situação é essa. O que aconteceu comigo foi isso. Quais são as dificuldades que eu encontrei a partir de então? Em Curitiba, eu procurei 21 advogados. Eu não trouxe aqui o cartão de todos eles, mas eu os tenho, mas eu, pelo tempo exíguo, resolvi não trazer. Até que um deles, se não me engano, o Dr. Léo Paiola, me chamou e disse, olha, Marcos, se você tivesse procurando um advogado para fazer uma ação para você apenas de reparo financeiro, no aspecto de horas trabalhadas ou algo parecido,
você já teria encontrado há muito tempo. O problema é que essa atuação mexe com a imagem da empresa. O doutor Francisco Pereira, que é proprietário da Gazeta do Povo, faz parte da diretoria ou do conselho da OAB, e eu acredito que aqui você não vai conseguir advogado. Então, após o 21º, eu percebi realmente que não conseguiria, e aí estive, inclusive, em sindicatos, em vários locais, né, de advogados, tanto de... A minha ação, na verdade, ela não tem nada de política, não tem nada de aspecto político, ela é justamente um fato que ocorreu no aspecto profissional. Então, eu procurei advogados, tantos considerados aí, que você pode dizer, de esquerda quanto de direita, e nenhum deles aceitou advogar para mim em Curitiba. Vim encontrar um advogado na cidade de Brusque, Santa Catarina, onde nós construímos a nossa ação. Eu só pediria uns 5 ou 10 minutos, porque ela também se estendeu, eu acho que em torno de meia hora, então, se o senhor puder me dar mais uns 10 minutos, eu agradeço. Então, eu tive ali bastante problemas e consegui aí construir uma ação. E esse meu site, na verdade, ele aconteceu porque eu percebi e tive muita dificuldade no judiciário para conseguir, e ainda não consegui fazer justiça. Já são, desde 2005 que eu saí de lá, hoje é 2013, são 8 anos. A minha ação atualmente está no STF, e eu não tenho conseguido êxito por uma série de motivos. E tem aí, o judiciário, na verdade, ele tem diversos elementos que comprovam o que aconteceu lá. A minha ação ela não se baseia em discurso, ela se baseia em provas documentais e que são bastante racionais e fáceis de se verificar. E, na verdade, foi quando eu saí da empresa é que eu fui descobrir o assédio moral. Estudei um pouco a matéria, tentei compreender o que estava acontecendo. Então, descobri lá que, para se ter o assédio moral, você precisa configurar lá esses 4 pré-requisitos. Dolo, intenção de desestabilizar emocionalmente a vítima e degradar o ambiente de trabalho, visando afastá-la do emprego. Frequência dos ataques, situação de cerco, e a análise deve considerar o conjunto da obra e não os fatos isoladamente. Eu entendo, e de forma bastante racional, que existe tudo isso. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês aqui. No caso da ameaça do diretor que eu sofri dentro da empresa. A ameaça do diretor, ele diz claramente que ele estava me demitindo. Eu digo que eu solicitei a demissão, porque os acordos não haviam sido feitos. E aonde que se prova isso? Por que um advogado, o que um juiz, olhando os autos e as provas documentais, poderia perceber que quem está falando a verdade, se é o Marcos Siffert ou sou eu? Através de um documento anexado nos autos, inclusive da própria Gazeta do Povo, termo de rescisão de contrato de trabalho, onde consta lá, aqui no final, indicativa do artigo 480 da CLT, onde é descontado dos meus valores a receber, R$ 695, e diz ali, tendo termo efetuado, o empregado não poderá se desligar do contrato sem justa causa, sob pena de ser obrigado a indenizar o empregador dos prejuízos que desse fato lhe realizarem. Ou seja, eu paguei para a Gazeta do Povo R$ 700 porque eu solicitei um desligamento antes do contrato de trabalho terminasse.
Então, aqui, eu acho que qualquer pessoa de bom senso e com uma inteligência mínima poderia perceber quem está falando a verdade. Segunda situação. Questão da função para a qual eu realizei a minha meu processo seletivo e para o que eu fui contratado, já mostrado aqui. Terceira situação. Eles falsificaram um documento. Gazeta do Povo falsificou um documento. Num e-mail meu, escrito para o responsável da área de RH, eu digo para ele, num primeiro momento, primeiro eu escrevi lá para o Pajola, ó, caro Pajola, conforme solicitado, a favor da sequência ao processo de desligamento. Quero ressaltar minha solicitação de estar comunicando Mainardes antes do que não foi feito. Quero registrar também que fui ameaçado direto e verbalmente pelo diretor, Marcos Cifret, que não devo encontrá-lo fora da empresa e chamá-lo de rapaz e que vão me machucar. E aí encaminhei essa mensagem para o Jefferson, conforme diz aqui, segue e-mail de solicitação. A Gazeta do Povo juntou aos autos um e-mail sem a parte onde eu cito que fui ameaçado. Eu contratei um perito judicial, senhor Rubens Bachmann, de Pomerode, que na sua perícia judicial é muito clara quando diz, conclusão, na comparação das folhas tal, concluímos que ocorreu mutilação, alteração da mensagem completa através da supressão de informações, no documento 12. Ou seja, tem perícia testando falsificação de documento no meu processo. O que mais? Negativa de imagens. No local onde eu fui ameaçado pelo diretor, existia uma câmera dentro da empresa. Eu já vou concluir, só um minuto. Dentro da empresa, foram solicitadas as imagens para a RPC, e ela responde, excelentíssimo senhor, acusamos o recebimento do ofício, Em atenção à referida solicitação, vimos por meio dessa informar que, a despeito da boa vontade da editora Gazeta do Povo em colaborar e fornecer as imagens solicitadas, em virtude do tempo decorrido, não dispomos mais do referido material. Eles foram comunicados 15 minutos depois que eu fui ameaçado de que isso havia ocorrido. Então, eles deveriam ter guardado essas provas. E, para concluir, eu gostaria de mostrar uma coisa muito rápida aqui, que é esse material aqui, rapidinho, que é o seguinte. Eu quero falar um pouquinho das dificuldades que se tem no judiciário. Não bastasse toda essa situação, só para você, deixa eu só fazer mais um comentário aqui. A primeira sentença de primeiro grau, mesmo o juiz sabendo de tudo isso que eu estou colocando para vocês, e sabendo que a análise do assédio moral deve ser feita em cima do conjunto da obra, e não apenas de fatos isolados, diz a nossa excelência, o único episódio que poderia caracterizar a violação aos direitos personalíssimos do reclamante foi o incidente da discussão com o senhor Marcos. Todavia, nenhuma prova da veracidade desse relato veio ao caderno processual. E aí, o que se fala disso é realmente bastante difícil. Quero concluir dizendo o seguinte, os meus advogados de Itajaí encaminharam para o TST, para o Tribunal Superior do Trabalho, todos os documentos e as provas documentais que são citadas no meu recurso extraordinário. Do TST para o STF, sumiram
18 folhas, 18 provas documentais que são citadas no recurso extraordinário, simplesmente desapareceram. E eu vou mostrar, eu tenho aqui o agravo regimental. Só um minuto. Olha aqui, ó, provas documentais. Isso foi feito pela advogada, no item 2. Em sendo acolhido o presente agravo, requer sejam considerados para julgamento os documentos acostados à petição protocolada em 26/6/2013, por conta dos fatos narrados naquelas quais sejam a supressão de documentos e eventual equívoco na remessa do arquivo do colendo Tribunal Superior do Trabalho para esta excelsa corte. Claro que ele está sendo educado por ser advogado e tal, mas basicamente ele está dizendo o seguinte: foram suprimidas provas, se os senhores puderem considerar isso na hora de julgar, nós agradecemos. Então, essa é a dificuldade que nós temos quando lidamos contra grandes empresas. Nós temos um judiciário fraco, nós temos juízes, muitas vezes, que não estão comprometidos com a justiça realmente. Então, fica aqui a minha postura, a minha posição, e eu acho que gostaria de esclarecer também que o assédio moral, ele não acontece apenas com o trabalhadorzinho que fica lá embaixo, que está trabalhando ou em algum lugar como peão ou como diretor. Ele acontece com toda a pessoa, independente do grau e da função e da posição que ocupa, pode sofrer assédio moral, inclusive o presidente de uma empresa. Quem já não ouviu falar em se fritar um presidente, ou se fritar um diretor, ou se fritar... Todas as pessoas estão. Depende apenas de quem você está contrariando. Então, é nesse sentido que eu acho que a gente tem que se posicionar. Não é apenas achar que... Eu, particularmente, acho que o capitalismo bem empregado e de forma adequada, ele não é tão maléfico assim, não. Eu venho do mercado financeiro, sou engenheiro, e eu acho que o capitalismo, com uma boa dose de prática social, com responsabilidade social, ele é viável, sim. E estou aqui para dar o meu depoimento e dizer que essas situações de assédio moral acontecem com todas as pessoas, aconteceu comigo também. Eu estou lutando, não sei se vou conseguir. Hoje, o meu processo está nas mãos do ministro Luiz Fux. Já tive 2 derrotas em decisões dele. Vou tentar, mais uma vez, aí, um recurso para tentar fazer justiça, mas... Enfim, vamos ver o que acontece. Era isso que eu tinha para colocar. Agradeço novamente. Muito obrigado. Rapidamente, com o tempo já estourado, doutora Susan, tem 20 minutos para a sua exposição. Primeiro, eu cumprimento a todos os participantes, enfim. Inicialmente, eu tinha, como advogada trabalhista, que eu, junto com o meu escritório, com a minha equipe de trabalho, que assessoramos o Sindicato dos Bancários, aqui de Florianópolis, eu tinha imaginado, eu tinha pensado em iniciar a fala, falando exatamente do como é o assédio moral na categoria bancária. E até porque os bancários hoje estão em greve, e uma das reivindicações que consta é o fim do assédio moral e o fim das metas abusivas. O
que acontece na categoria bancária é que a estrutura organizacional que está implantada nos bancos, sejam eles bancos privados ou mesmo os ditos públicos, é hoje de um constante assédio moral coletivo. A estrutura ela é propícia para isso, tendo em vista principalmente a questão das exigências de cumprimento de metas. Porém, tendo em vista o avançado da hora e tendo em vista 2 depoimentos que foram dados aqui na mesa, eu vou, a partir desses depoimentos, tentar configurar a questão e vincular até a questão dos direitos humanos. Afinal, por que vincular assédio moral a direitos humanos? Porque, a princípio, como foi narrado pelo Marcos, o judiciário, e talvez, não sei se a Sheila teve ação trabalhista, coisa parecida, a princípio o judiciário vai entender que o assédio moral e as consequências da pessoa que sofre o assédio é um direito subjetivo individual. Ou seja, esta pessoa é que foi atingida pelo ato do empregador, individualmente, através de seus prepostos, ou mesmo dentro daquilo que nós chamamos de assédio moral da organização, organizacional. Então, isso passa, eu isolo essa vítima, mesmo do ponto de vista jurídico, e passo a analisar aquela questão puramente do ponto de vista individual. Será que, e aí que vem a questão dos direitos humanos, será que esta vinculação pura e simples, será que esse é um problema apenas daquela pessoa que foi vítima de assédio moral? Ou, como dizem muitos médicos do trabalho que hoje fazem laudos, é um problema que essa pessoa tem no seu relacionamento com os outros, é uma dificuldade da pessoa de enfrentar as mudanças, como no caso da Shirley, por exemplo, terceirização, novo mundo, novas tecnologias, enfim. Será que não é uma dificuldade? E assim colocam a questão também do ponto de vista da análise médica, quando tem os laudos, enfim, que é a doença de depressão, como um problema da vítima em enfrentar aquela situação. Ou seja, mais uma vez, a culpa é da vítima. Tá? Então, será que tudo isso realmente se pode ver do ponto de vista do direito, do ponto de vista individual, ou nós vamos ter que ver isso, passar a ver estas situações de assédio moral do ponto de vista do direito como direito humano? Pergunta-se, mas as relações são relações privadas, né? Então, direitos humanos principalmente agora, os direitos humanos ele é dividido, os estudiosos, doutrinadores, incluem eles no estudo sistemático em 3 gerações. Primeira geração, que eram os direitos civis, os direitos políticos das pessoas, os de segunda geração, que surgem, os direitos sociais, e se dá a partir exatamente da Revolução Industrial, onde as condições de trabalho que envolviam trabalhadores, envolviam as mulheres, envolviam as crianças, eram extremamente degradantes, a ponto de levá-las à morte. Então, ele entra aí com esses direitos sociais, nesses direitos de segunda geração, e nos direitos de terceira geração seriam os direitos mais de solidariedade, que eles surgem a partir do final da Segunda Guerra Mundial. Mas, em relação aos 2 primeiros momentos históricos, né, porque os direitos humanos eles são e decorrem de momentos históricos, há a formação de pactos, dos quais o Brasil ratificou. Nos que tange a esses direitos humanos de terceira geração, que inclui a paz, qualidade de vida, solidariedade, isso ainda não há uma formação, não foi formado nenhum tipo de pacto ainda pelas Nações Unidas, pelos países que compõem a ONU. Porém, a questão é que, nesse terceiro momento, a titularidade, por que fala em solidariedade, o sujeito ele passa a ter uma titularidade coletiva. Então, nós vamos falar em direitos humanos, para vincular a questão do assédio moral, nós vamos falar também de um problema da questão do ponto de vista da coletividade. Mas, voltando à questão aqui, as questões analisadas aqui, o que se vê das narrativas é, num primeiro momento,
um assédio moral que ele é organizacional, certo? É um conjunto sistemático de práticas reiteradas que estão inseridas nas estratégias e métodos de gestão por meio de pressões, humilhações, constrangimento, para que sejam alcançados determinados objetivos empresariais ou institucionais relativos ao controle do trabalhador, ou ao custo do trabalho, ou ao aumento da produtividade e resultado, ou à exclusão ou prejuízo de indivíduos ou grupos com fundamentos discriminatórios. Então, toda a equipe está submetida a esse tipo de assédio. A equipe, todo o conjunto de trabalhadores. E daquele setor. Isso dá muito no caso dos bancários, por causa das metas. Tá? E aí também, no caso das metas, um trabalhador ele passa a competir com o outro, porque ele passa a controlar o outro através dos rankings. Então, é um sistema muito perverso. E há também aquele tipo de assédio em que ele é dirigido apenas contra um dos empregados, o chefe contra um dos empregados, um grupo de trabalhadores, enfim. Porém, nos dois modos operantes, eu entendo que há atingimento de todo o grupo de trabalhadores. Eu não posso dizer que aquele assédio que foi dirigido ao Marcos, tá? Ele não tem uma conotação coletiva, ele tem sim. Porque à medida que eu, como colega do Marcos, me calo, eu também me vou me imbuindo de um certo temor, porque se aconteceu com ele, ele ficou doente, foi demitido, também pode acontecer comigo. Eu acabo anuindo essa prática também em razão do meu medo. Então, ele acaba tendo reflexos coletivos, mesmo não sendo dentro do que conceitua como um assédio moral interpessoal organizacional, mesmo que não esteja dentro desses conceitos doutrinários, enfim, ele tem reflexos coletivos. E aí nós vamos dizer o seguinte, tendo reflexo coletivo, é muito importante que nós, operadores do direito, e também o judiciário, e há uma falta disso, por parte também dos doutrinadores, a relacionar essas doenças ou o assédio moral à questão dos direitos humanos. Então, eu não posso só encarar, do ponto de vista de quando levo a ação para o judiciário, dizer aquilo ali é um problema do Mário, do Pedro, do João. Não. Ele é um problema que a empresa, ao continuar procedendo desta forma, atinge toda uma coletividade. E ela atinge, sim, esse elenco que nós chamamos de direitos humanos, que a nossa Constituição contempla como direito fundamental, que é o princípio da dignidade humana. É esse princípio que vai estar presente, que está presente em todas as cartas, em todos os pactos, em todos os documentos que se referem aos direitos humanos. E essa Constituição que nós temos hoje, que nos garante como primeiro princípio, o princípio da dignidade humana, e esse princípio da dignidade humana relaciona-se ao princípio à vida, à saúde, aos bens, ao direito de personalidade, ao direito de liberdade de consciência, enfim, esses direitos são todos, não se dirigem apenas ao Estado, ou seja, o Estado desenvolver políticas que possibilitem as pessoas de desfrutarem esses direitos. Não, também as empresas que são mesmo, que têm as suas relações jurídicas reguladas, reguladas pelo direito privado, elas também têm que se submeter a tais princípios. Então, é por isso que, quando se exige que as empresas forneçam um ambiente de trabalho seguro ao trabalhador, nós estamos falando exatamente do princípio da dignidade humana. E nós temos que relacionar isso, porque essa questão leva a uma autoestima. Porque é tipo uma autoestima coletiva. Nós precisamos nos compreender dentro desse processo como seres humanos com direitos, sujeitos de direito, e que temos que ter a nossa dignidade respeitada.
Então, é nesse sentido que eu relaciono a questão dos direitos humanos. Ou seja, que o valor da pessoa humana é um valor fonte, é o fundamento último da ordem jurídica. Por isso que é necessário também, do ponto de vista do discurso, colocar e relacionar essa questão do valor da pessoa humana, como o valor último e fundamental da ordem jurídica. Eu queria trazer para vocês, para não dizer que eu não falei, né, dos vários documentos que tem, eu até fiz um apanhado de todos eles. Eu vou começar com a Carta de Fundação da ONU, que foi assinada por 51 países, e, ao término da Conferência em São Francisco, a leitura dos artigos 13 e 55, os direitos humanos foram concebidos como sendo unicamente as liberdades individuais, porém, com o intuito de promover o progresso econômico e social de todos os povos. E aí, em decorrência disso, foi criado pela ONU o Conselho Econômico e Social, que, por sua vez, instituiu a Comissão de Direitos Humanos a fim de promover e proteger a dignidade humana, cujo trabalho resultou na Declaração Universal dos Direitos do Homem, né, mas aqui vão incluir as mulheres também, aprovada em Assembleia das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948. E essa declaração está fundamentada em 3 princípios, que é a liberdade, igualdade e fraternidade, sem as quais, evidente, a dignidade da pessoa não será respeitada na sua inteireza. O que também nós temos que ver é que nós não podemos imaginar que todos esses textos eles possam só serem garantias formais, pragmáticas. Nós temos que começar a pensá-los como transformá-los em direitos efetivos. Tá? Então, eles têm que sair do plano do aspecto formal, pragmático, para se tornarem efetivos nas nossas vidas. E nesses direitos, tocantes os direitos sociais, diz o seguinte, que todos têm direito à seguridade social, à realização dos direitos econômicos, sociais e culturais indispensáveis à sua dignidade. Volta à questão da dignidade. Livre desenvolvimento de sua personalidade. Direito ao trabalho, proteção contra o desemprego, remuneração justa, que assegure, assegure como a si e a sua família uma existência compatível com a dignidade humana e também todos os outros meios sociais, os outros direitos sociais. Os 2 pactos que foram derivados dessa Assembleia Geral das Nações Unidas, elas foram ratificadas pelo Brasil em 91 e promulgados em 92, portanto, fazem parte do nosso ordenamento jurídico, nós podemos invocá-los como um direito a ser respeitado. Tem também as normas de proteção de saúde, né, que decorrem daí, do respeito à dignidade humana. Nós vamos ter também as normas de proteção à saúde. Por quê? Porque, na maioria das vezes, as pessoas que são submetidas a um assédio moral, ou grupo mesmo, eles acabam ficando doentes. Eles têm depressão, estresse, alguns sintomas psicossomáticos, enfim. Há esse outro reflexo. Não é atingimento só da dignidade como personalidade, mas também eles são atingidos na questão de saúde. E atingidos na questão da saúde, ela vai ter um dano reflexivo. Não é só o indivíduo que está doente. O dano reflexivo é que, quando essa pessoa tem a sua convivência familiar, a família também é atingida. Então, nós não estamos aqui diante de uma coisa que parece ser tão pura e tão simples entre o Mário e a empresa. Não, ela tem um reflexo coletivo. E, como tal, ela deve ser encarada. Não só como um direito que é subjetivo, mas sim como um direito coletivo e, portanto, como um direito fundamental, que é a dignidade humana. E aí, os direitos humanos. Então, o princípio da dignidade humana significa que a pessoa humana é dotada de direitos essenciais, sem cuja realização não terá forças suficientes para a conformação de sua personalidade e o seu pleno desenvolvimento enquanto pessoa. Por isso que essa proteção.
Também eu quero dizer o seguinte, que mesmo nas empresas, tem uma função, a propriedade hoje na nossa Constituição, ela tem uma função social. Eu vou fazer um relato assim, eu vou fazer agora um link com a questão hoje da categoria bancária que está em greve, que se encontra paralisada em greve. Enquanto que os bancos hoje têm uma lucratividade absurda, tá? Sendo que Banco Brasil é um dos maiores lucros da história, eles oferecem hoje 6% à categoria, e não só isso, não se propõe a discutir a questão de saúde e assédio moral. O que eu pergunto, e fazia isso ontem, quando estava respondendo ao interdito proibitório, será que essa propriedade está cumprindo com a sua função social? Quando o número de adoentados está, por questões de assédio moral, tem crescido, é esta a função social? E aí, diante do judiciário, que esses princípios são colocados, o da propriedade, o direito de greve, o direito à saúde, porque não estamos tratando só do direito à greve, mas do direito à saúde. Quais são os princípios que nós temos que prevalecer diante desse aparente conflito de interesses? Por mais que se diga, nós vamos ter que buscar esse auxílio no princípio da dignidade humana, que é os princípios também que vai de encontro àqueles que são os direitos humanos. E esses princípios estão na ponderação que se possa fazer deles, que é o direito à saúde, que é o direito a uma vida digna, e que, nesse momento, não se cumpre essa função social, não se está violando o direito de propriedade dessas pessoas, desses estabelecimentos. Então, apesar da Constituição hoje trazer no seu contexto vários princípios, o princípio primeiro é esse que eu acabei de falar, que vai de encontro com esses pactos sociais. Então, a empresa, ao desenvolver uma atividade econômica e tendo em vista esse seu compromisso, o valor social do trabalho e a função social dessa propriedade, ela tem que, sim, garantir um ambiente de trabalho seguro, que é esse o objetivo, e preservar normas e estrutura organizacional que levem em conta não somente o lucro, mas principalmente a pessoa. Tá? Então, é esse que tem. O que eu queria também aqui, foi debatido agora, esse aqui eu quero trazer como informação, na Conferência Nacional da Organização Internacional do Trabalho, em 2003, que era necessário construir uma cultura de prevenção em matéria de segurança e saúde do trabalho, compatível com a realidade do mundo globalizado. E vai de encontro também ao que está sendo feito hoje, né? Então, neste contexto, por um lado, o aumento da competitividade, o desenvolvimento tecnológico colocam cada vez mais em risco a saúde do trabalhador, por outro, é fundamental que esse mesmo desenvolvimento lhe propicie condições adequadas para o exercício saudável da profissão. Assim, é dever do empregador promover gestão racional das condições de segurança e saúde do trabalho e, ao deixar de providenciar essas medidas, viola, sim, o dever objetivo de cuidado exigido, configurando-se a conduta culposa. Então, assim, com auxílio na doutrina penalista, nós podemos entender como dever objetivo de cuidado é aquele que temos que adotar toda cautela, toda preocupação e precaução, todo cuidado possível para que não se cause, com nossos comportamentos, eu estou falando aqui do ponto de vista penal, tá? Algum prejuízo para outro. Então, eu acho que isso está bem condizente com essa última conferência, essa conclusão que foi tirada da Conferência da Organização Internacional do Trabalho em 2003. Eu vou terminar, eu acho que foi... Tá? Eu agradeço a todos e todas. Após os dois depoimentos, da Shirley e do Marcos, e a exposição da doutora Susan, que foi muito feliz até ao utilizar os exemplos vividos, os maus exemplos vividos, na sua exposição, fazendo
uma ligação entre os direitos humanos, a legislação nacional e as obrigações da sociedade e principalmente das empresas através da função social. Cada vez que eu olho a cartilha que nós desenvolvemos, e que temos aqui a professora Maria Suzana e o Renato como seus autores, de maneira resumidíssima, mas de uma profundidade muito grande, o assédio moral está todo definido. Então, eu peço aos senhores, que, principalmente os estudantes, os sindicalistas, que a degustem, leiam, repassem e consigam levar esta cartilha aos verdadeiros interessados, que seriam os trabalhadores brasileiros. Tá? Então, eu faço essa propaganda do nosso trabalho, porque ela está muito bem organizada, não poderia deixar de ser com o aval da academia. Tá? Inclusive, aqueles que queiram se aprofundar, têm uma indicação de uma vasta bibliografia no seu final. Tá? Então, só como fui citado na questão da Brasil Telecom pela Shirley, em 2002 tivemos o problema da terceirização, o que já foi um desmonte com a privatização, com a terceirização ela se agravou. E na época tentamos uma solução diante do inquérito civil público, não foi possível, entramos com ação civil pública pedindo que fosse a Tele de então, né, a Brasil Telecom, se abstesse de terceirizar o call center, entendendo que essa era uma atividade fim da empresa, até porque a lei de licitações estabelece que eles teriam que ter um canal de comunicação entre a empresa e os usuários. Pedimos uma liminar, ganhamos a liminar, doutora Desirê Dornelles. 15 dias depois, o tribunal cassou a liminar. 90 dias depois, tivemos a sentença improcedente. Um ano depois, um acórdão do Tribunal Regional do Trabalho, improcedente, sem adentrar ao mérito. Todo um prejuízo que essa terceirização ocasionou. Ganhava-se em torno de R$900, tinha um vale-alimentação significativo, tinha um plano de saúde, tinha uma série de circunstâncias que davam um salário, vamos dizer, meio justo, ou razoável. Não é? Passaram a perder o plano de saúde, foi eliminado, passou-se a ter um vale-alimentação menor, passou-se a ter vantagens menores, e adere ou está fora. Ou seja, a remuneração total, as vantagens passaram de 100% para em torno de 55%. Qual foi a decisão da Justiça? Errada? Não. Eu levei azar de que um juiz dogmático, ou seja, apegado à letra da lei, disse: no fazerem a terceirização, no entabularem a terceirização, dizendo como seria a terceirização, colocaram uma norma trabalhista lá no meio. É possível que, sem que a sociedade soubesse, é possível que as atividades essenciais, e não era atividade fim, porque a atividade fim, o Tribunal Superior do Trabalho tinha consolidado a sua jurisprudência dizendo que não é possível, que atividade essencial pode ser terceirizada. O juiz foi, como diríamos no interior, de maneira chula, curto e grosso. É possível, a lei permite. Ponto. Sem razão, o Ministério Público. Tribunal do Trabalho. Sem razão, o Ministério Público. A lei permite. Recurso de revista. Dificuldade de demonstrar divergência jurisprudencial, porque era uma das primeiras que se tinha. Ofensa literal ao dispositivo de lei, se a lei dizia. Fiquei uns 15 dias, que era o meu prazo, do recurso, batendo cabeça para ver o que encontrava. Entrei com recurso de revista. O Tribunal do Trabalho de Santa Catarina e deferiu o segmento dele, dizendo que não se adequava às normas específicas.
outro recurso que se chama agravo de instrumento, que é para destrancar o recurso trancado, e subiu. E esqueceram dele por lá. E aí foram demitidos os trabalhadores, viraram terceirizados, viraram doentes, começamos a trabalhar o assédio moral, fizemos os primeiros debates, e ação. Jus dormiendes, dormia no TST. 10 anos depois, entrou na pauta, destrancaram o recurso, julgaram procedente a ação, e eu ganhei a ação. A sociedade ganhou a ação. Não se pode terceirizar. Serviços essenciais não podiam ser interpretados da forma tão literal como se queria. Não pode mais terceirizar. Muito bem. Ganhamos o quê, Shirley? Brasil Telecom em Santa Catarina tinha desativado suas atividades, tinha mandado para a rua 600 e poucos empregados. O call center daqui, que era o terceirizado, não está mais aqui. Parte está em Curitiba, parte está em Cuiabá e parte está no Rio de Janeiro. O juiz diz, diga ao Ministério Público, quero a execução, quero que eles digam quantos empregados eles têm fazendo o call center. Não, agora nós temos uma empresa subsidiária, Brasil Telecom, atendimento. Diz, não, mas não pode. A ação que eu ganhei é para que vocês tenham empregados da Brasil Telecom, não a Brasil Telecom Call Center. Bom, está em execução. O processo vai e volta. E agora estão dizendo que, além de ser da empresa, a ação que eu ganhei, na época, porque a Brasil Telecom só existia em Santa Catarina, é limitada a Florianópolis, que não tem mais empregados. Estamos discutindo, quem sabe mais 10 anos, a gente consiga um resultado positivo nisso, mas é o nosso sistema jurídico, é a nossa legislação, e eu acredito que a sociedade, acordando para a situação, veja que na época nós não tínhamos nem a certeza que o dano moral podia ser discutido na Justiça do Trabalho. Eu não pedi dano moral na minha ação, porque foi em 2002, foi em 2004, com a emenda 45, que passou-se a dizer que a Justiça do Trabalho tinha essa competência definida para isto, né? E quem perdeu? Não tem a menor dúvida. A sociedade de Santa Catarina. A sociedade como um todo. Mas são questões em que nós brigamos, e nós não vamos deixar de propor ações inovadoras e difíceis de fazer, porque está na nossa função, a Constituição nos deu essa atribuição e nós vamos fazê-la. E a doutora Susan, junto com o seu sindicato, já fez uma denúncia ao Ministério Público de todos os bancos em função do meio ambiente de trabalho inadequado e o assédio moral em função dessas metas. Recebi semana passada e vamos começar a investigar. Com todas as dificuldades, como o Marcos colocou, de como se faz a prova. Hoje o judiciário aceita o dano moral, aceita o assédio moral, mas tem que ser demonstrado, tem que ser provado. Senão fica um juiz que não tenha muita afinidade com a matéria, que não busque ser um progressista. Diz, a prova não veio aos autos e, portanto, não constatado. Não procede o pleito. Esta é a nossa realidade. Seminários como estes, e por isso nós insistimos, por isso que nós estamos junto com o Fórum, junto com o Ministério Público, apoiando, é para tentar esclarecer, desmistificar isso tudo, para que todos saibam o que é, como se previne e como se repara. Quem tiver pergunta, devido ao adiantado da hora, por escrito. Se não for possível responder, deixa um e-mail e a doutora Susan fará isso, responderá no e-mail, me proponho também, e acredito que a Shirley já deixou o site dela e o Marco deixaria o site deles. Obrigado pela atenção, devido ao adiantado da hora.
Não havendo perguntas, um bom almoço para vocês. Opa! Por escrito. Totalmente contra. Eu sempre tenho dito que terceirização é precarização. Se eu posso empregar diretamente alguém, eu só vou pagar a um outro empregar para mim, porque eu vou pagar menos com menores condições de trabalho e ambiente de trabalho. Terceirização significa Isto é a ideologia de extrema direita que foi incutida no direito do trabalho ou nos meios de produção através do tal do processo. Quem estuda, saímos da linha de produção Ford, Taylor e o toyotismo japonês. Lucro, 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 sem exposição. Somos contrários, totalmente contrários, e recomendamos que as pessoas, quando tiverem oportunidade, se oponham à terceirização, que para mim não é terceirização, é precarização. Como eu não sou o expositor são eles, a doutora Susan repor a opinião dele sobre terceirização. Não, aumentem muito os casos de assédio. Os próprios trabalhadores acabam não se organizando por causa que há uma fragmentação, né, do ponto de vista sindical, e aí ficam muito mais vulneráveis. Então, a precarização, a terceirização é exatamente isso, a precarização. Vai formar um conjunto de precarizados, sabe? E hoje nós temos muito no setor telemático, né, que é o que os órgãos também, Isso. E também isso acontece que o concurso público também pode acabar se tornando... concurso público daí não precisa, né? Por causa que tu pode entrar terceirizado na administração. Então, damos por concluído o trabalho. Peço desculpa a Shirley e ao Marcos, que eu, como coordenador, tinha que controlar o tempo e os assediei algumas vezes aqui.